Então, agora eu gostaria de chamar a nossa querida Marina Silva para que faça um pouco da conversa sobre democracia, uma pessoa que pode nos presentear tão bem como será essa fala da Marina Silva. Marina, você já está aqui conosco, está de volta, eu não estou te vendo aqui, eu pediria que você abra o microfone e assuma. Ok. Você me ouve? Sim, te ouço bem. Ok. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês, Eduardo, Rafna, por essa fala tão inspiradora e significativa do início desse encontro. Eu, obviamente, não tenho um conhecimento acadêmico e uma formulação teórica sobre a democracia. Eu vou compartilhar aqui um pouco das minhas percepções, intuições de uma vivência política cuja base de sustentação é, sem sombra de dúvidas, a democracia. Sem a democracia, dificilmente eu estaria no, digamos, na cena política brasileira, por mais que a nossa democracia seja falha, mas pontuando em primeiro lugar. Mas não é uma área que eu possa falar de um lugar de formulação, enfim, acadêmica. Eu, durante muito tempo, venho falando da necessidade de democratizar a democracia. Porque é estranho falar dessa forma, mas é disso que se trata. Quando os gregos inventaram a democracia, ela não era para as mulheres, ela não era para os escravos, ela não era para as crianças. E a democracia, sobretudo no mundo democrático, ela foi se aperfeiçoando e, no nosso país, só há muito pouco tempo, ela é também para as mulheres. E essa é uma demonstração de que a democracia pode ser democratizada. Mas, nos últimos 3, 4 anos, eu venho sentindo algo bastante complicado em relação a isso que eu vinha repetindo, temos que lutar para democratizar a democracia, ainda que isso continue como um fato e uma necessidade, como colocou o Rafa. Mas, sobretudo agora, mais recentemente, nesses últimos 2 anos e meio, eu tenho sentido que se aprofunda um organismo que está em colapso. Eu percebo que nós estamos vivendo uma crise civilizatória. Essa crise civilizatória, ela tem o poder de alcançar geográfica e demograficamente o planeta e a humanidade inteira, e dentro desse colapso civilizatório não fica imune nada daquilo que, de alguma forma, esteja ligado com o sistema em colapso. E com a democracia não é diferente. Por isso é fundamental, e até posso me reportar aqui, questões muito relevantes que surgiram no grupo em que eu participei, de como a gente poder fazer as coisas do ponto de vista local, com os pequenos grupos e as iniciativas de associações, enfim, mas também uma outra questão que foi levantada aqui no Brasil, né? Como que a gente faz isso num ambiente doente em que as ideias não têm força sequer, muitas vezes, para germinar e prosperar, como a gente vê com várias iniciativas aqui em relação à questão ambiental, que está muito, digamos assim, combatida pelo atual governo, ainda que ele não consegue dar conta das inúmeras iniciativas que acontecem e de grande sucesso em vários segmentos, mas tem uma força grande, né? E, a partir desses questionamentos, eu levantei o seguinte, né? De que, se não olharmos para esse conjunto e verificarmos que, às vezes,
tudo está pegando fogo. Eu vou usar aqui a imagem do fogo que está acontecendo na Amazônia e no Pantanal, ainda que o nosso presidente disse que nada disso está acontecendo, não é para dizer que, em meio a um fogaréu, não é, nós temos que fazer escolhas. Qual é a melhor escolha que deve ser ativada? Não é? Porque se eu resolver fazer um jardim onde as coisas estão pegando fogo, isso não vai dar certo naquele momento. Mas talvez eu tenha que criar frentes de brigadistas, corpos de bombeiro, fazer aceros, uma série de medidas que vão primeiro barrar o fogo. E, no meu entendimento, é preciso que a gente, sem abrir mão, não é, das questões que compõem o grande organismo civilizatório, como é o caso da democracia, não é? E olharmos quais são os pontos que devem ser ativados. A democracia, sem sombra de dúvidas, é um deles, mas a questão ambiental é fundamental, porque se entrarmos em um colapso ambiental, não há como ter qualquer outra possibilidade, não é? Como expectativa de futuro. O futuro já está circunvalado por essa impossibilidade. Então, eu vou pegar aqui uma questão que tem a ver com a política e que dialoga e cuja matéria-prima, com certeza, a democracia tem um significado muito forte, né? O Bauman faz uma pergunta, não é, de que se é possível ética em uma sociedade de consumo. E ele levanta essa questão, e eu acho que ela pode ser feita também, parafraseando o Bauman, né? É possível democracia? Como pergunta, numa sociedade de consumo? É possível democracia numa sociedade líquida, como ele próprio coloca, em que o grande fluxo das coisas, não é, vai na direção do leito do consumo, que está consumindo o próprio planeta, que é a base da nossa existência? Essas perguntas todas têm que ser feitas. E quando eu digo isso, não é para nos deixar no nada democrático, no nada em termos de utopia, de esperança, de sonho, mas é para que a gente possa fazer um pouco aquilo que o Edgar Morin fala, não é? De que no começo as mudanças são apenas pequenos desvios e que a gente tem que ficar atento para ver quais são os desvios que a gente quer que prospere. Iniciativas como essas, em que as pessoas vão assumindo sem a pretensão do controle, sem a pretensão dos projetos totalizantes que diluem os sonhos, que eliminam as diferenças, não é? A gente vai criando, não é, essas novas superfícies de sustentação, não é? Mas, quando eu falo que temos esse colapso democrático, o que está surgindo? Tem um filósofo aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, Ernido Einstein, que ele diz que o projeto de mundo pior caminha paralelo ao projeto de mundo melhor do seu autor. Suponhamos que aqui a gente todos estamos aliançados com o ideal, identificados com esse ideal identificatório de um projeto de mundo melhor. Mas, paralelo a esse projeto, tem um projeto de mundo pior, não é? Onde 1% tem dinheiro equivalente, não é? A mais da metade da população do planeta, não é? Onde as pessoas estão destruindo os recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. E, mais uma vez, eu trago o Bauman aqui, né, porque a democracia tem a ver com isso que o Riefman falou, o Reifman falou, a possibilidade de fato, interferir, não é? E o Bauman faz uma questão para esse momento que a humanidade alcançou com o sistema que nós hoje temos. Ele diz que nós conseguimos a liberdade de, na maior parte do mundo, sobretudo no mundo ocidental, de fazermos o que quisermos, de dizermos o que quisermos. Mas aí ele diz, menos de mudar o sistema. E o sistema ele vai fagocitando tudo que possa ser contrário a ele, não é?
No começo, ele combate ferrenhamente. No começo, ele tenta desmoralizar aqueles que se colocam nessa perspectiva, né? E depois, quando isso não é possível, não é, de eliminar, de apagar, de neutralizar, de desconstruir, não é? Ele vai assimilando e vai adaptando de forma em que aquela ideia transformadora, revolucionária, não é? Vai sendo castrada para que continue a serviço do sistema. E aí o Bauman faz a seguinte pergunta, não é? Se a política é a arte de juntar pessoas para produzir transformações, decisões que sejam melhores, porque é a inteligência de todos, em vez de a inteligência de poucos ou apenas de um, e isso é a base, inclusive, para sairmos dessa crise, eu não tenho dúvida. Mas ele diz, o problema é que estamos dentro de um sistema em que temos a liberdade de dizer o que quiser, fazer o que quiser, no mundo democrático, menos de mudar o sistema. E ele diz, não é? Se a política é a arte de juntar pessoas para fazer mais do mesmo, para que serve a política? E acho que o fortalecimento da democracia, criar formas, né, pontos de acupuntura, de fortalecer a democracia, de vitalizar a democracia, não é? É recuperar a potência transformadora da política, que ela possa ser produtiva, que ela possa ser criativa, que ela possa ser livre, para que não estejamos lidando com aquilo que não são, digamos assim, as pilastras. Hoje tem um grande questionamento que é feito sobre o poder de decisão, não é? Que veio com a internet, dos grandes provedores, dos sistemas de venda, dos sistemas de busca de informação, de tudo isso, não é, que está sendo provido. O documentário aí, O Dilema das Redes, coloca isso com muita radicalidade, né? Como que a gente pode, não é, fazer com que a democracia alcance esses sistemas, não é, que de certa forma nos direcionam em vários aspectos da nossa vida. Existem vários andaimes, não é, do processo democrático. Eu só peço que alguém me ajude para que eu não ultrapasse o meu tempo, se é que ainda não ultrapassei, por favor. Já está né? bem próximo do seu tempo. Obrigada. Não é? Então, pensar a democracia, em como democratizar a democracia, é um grande desafio, mas sem perder de vista que estamos numa crise civilizatória, no meu entendimento, que se configura, não é, na integração de múltiplas crises, de uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política e de valores, não é? E crises civilizatórias não são fáceis de serem enfrentadas. Obviamente que nós temos uma vantagem comparativa em relação aos que colapsaram antes de nós. Os gregos não sabiam que estavam em crise civilizatória, eu suponho, nem os romanos, nem os egípcios, nem civilizações pré-colombianas, e nós sabemos. Né? E sabendo que estamos numa crise civilizatória, com certeza um dos pontos de acupuntura para enfrentá-la, não é a democracia, porque é algo de magnitude tamanha, não é, que só se tivermos a participação de todos ao mesmo tempo, agora, como diz uma música brasileira, é que será possível, não é, sair desse mundo em colapso para um novo ciclo de prosperidade econômica, social, cultural, ambiental. Então, a luta pela democracia, ela se coloca como estratégica e fundamental, porque nós estamos lidando com algo de magnitude tamanha que precisa de todo o esforço da humanidade para que a pulsão de morte não seja vencedora e que prevaleça a pulsão de vida.